coisas são muito dinâmicas em Brasília. A previsão é que a CPI da Covid ela vai encerrar os trabalhos na próxima semana. Dia 18 nós temos uma oitiva, dia 19 eles apresentam o relatório, dia 20 tem a votação. Na última sessão, a comissão vai ouvir o médico que é contra remédios sem eficácia e autor de estudos que critica o kit Covid. Para falar sobre esse assunto, eu gostaria de conversar com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Girão, muito bom dia, que bom que você aceitou o convite de participar aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, segunda edição, William Travassos falando. E eu te pergunto, vocês têm até o dia 5 de novembro. Será que o presidente Omar Aziz vai esticar um pouquinho mais ou a gente fecha a tampa na próxima semana? William, gratidão pelo convite. Eu queria dizer que eu espero, sinceramente, que se termine na próxima semana. O país está parado, nós temos visto um verdadeiro espetáculo eleitoral, uma guerra política dentro dessa CPI. Para você ter uma ideia, três presidenciáveis já saíram como membros de dentro da CPI. Então, já subindo em palanque, ou seja, confirmando que essa comissão parlamentar de inquérito é um instrumento político antecipando o calendário eleitoral. O que a gente tem visto nela é um festival de agressividade, de desrespeito, quando não se confirma as narrativas da cúpula da CPI. Quando se confirmam, os depoentes vão lá e dizem o que o relator e o presidente querem ouvir, principalmente, aí é jogando flores, é uma coisa totalmente de um tratamento diferenciado. E a população está vendo tudo isso, E a gente, você sabe bem, nós estamos passando por uma crise econômica muito grande no nosso país. A questão dos preços subindo, muita gente desempregada, cerca de 14 milhões, pessoas passando fome. E enquanto a gente está fazendo essa entrevista aqui, infelizmente tem gente morrendo ainda pelo coronavírus. Então, não é hora de fazer política, é hora de dar as mãos de alguma forma, é hora de pacificação do país, e a gente deixar para o ano que vem a questão presidencial. Então, eu acredito que eles terminem, porque o bom senso, eu acho que já chegou na porta deles, a população, os parlamentares que andam nas ruas, nas feiras, tem sido cobrado pela população por uma postura diferente nesse momento. E eu acredito que eles devem ter percebido que o feitiço está virando contra o feiticeiro. Senador, bom dia. Mariana falando. Nós acabamos de assistir ou pegar uma fala do ministro da Saúde, Queiroga. Como que os senadores independentes e também governistas viram esse cancelamento dessa convocação de Queiroga para depor no dia 18? Foi uma vitória? Mariana, seria um absurdo, No dia do médico, dia 18 de outubro, ter pela terceira vez o ministro Queiroga lá na CPI, ou seja, tirando ele do fronte. Você imagina um dia do trabalho, quanto é que representa do ministro da Saúde numa pandemia que a gente vive. Então, não é só o dia que ele perde lá, tem também a preparação para a CPI, porque o que se tem visto, como eu falei há pouco, é algo que a pessoa sai humilhada, Eles tentam humilhar de todas as formas quando não se confirma a narrativa. E o ministro ia trazer dados interessantes da vacinação, foram 100 milhões de pessoas totalmente vacinadas no Brasil, que nós atingimos ontem. Então, tudo isso ia expor as narrativas da cúpula da CPI, que são narrativas que já estão desmoralizadas, publicamente já estão desmoralizadas, seja por pessoas da esquerda, seja por pessoas da direita, de centro. O cidadão de bem brasileiro, ele quer rastrear a corrupção. Ele esperava que a CPI fosse fazer isso, mas a CPI, com todos os indícios, e olha que se você pegar aquela oitiva emblemática que nós tivemos do ministro Wagner Rosário, cerca de um mês atrás, eu fiz as perguntas, só teve 2 senadores que conseguiram fazer as perguntas para ele, Um fez discurso político e eu fiz perguntas objetivas e ele confirmou. Foram 120 bilhões de reais de verbas federais enviados para estados e municípios. Não faltou dinheiro.
durante essa pandemia, mas sobraram escândalos. Quem diz isso é a Polícia Federal, com mais de 100 operações, e a própria CGU, né? Então, a CPI não quis investigar isso. O caso, Mariana, William, você que está nos assistindo na Jovem Pan, o caso do Consórcio Nordeste é escandaloso, né? Eu acho que é o símbolo nacional de corrupção nessa pandemia, que envolve aí 2 ex-ministros do governo Dilma, supostamente estão envolvidos até a medula. O que essa CPI em Brasília não quis fazer, a CPI no Rio Grande do Norte, eu quero dar os parabéns aqui ao presidente dessa CPI, o deputado Kelps Lima, que chamou, inclusive, o diretor executivo do Consórcio Nordeste, foi convocado, e ele pegou um habeas corpus, colocou debaixo do braço e não respondeu absolutamente nada, né? Nem onde trabalhava, nem o salário que ganha, que a gente sabe que ganha aí 20 mil reais, e os escândalos dos respiradores, eles não quiseram explicar. Mas, senador, o senhor falando sobre isso, parece que nada aconteceu. E, no fundo, nós temos, por exemplo, a Jovem Pan noticiou que a Polícia Federal está investigando 37 empresas no Rio de Janeiro com a possibilidade de desvio de verba pública. E esse material foi a CPI que encaminhou para a Polícia Federal. Nós noticiamos isso aqui. Eu sei, senador, que quando você participa de uma reunião secreta, você tem que fazer um juramento. Juro e prometo guardar silêncio sobre tudo o que passou aqui. E aí eu lembrei do depoimento da oitiva do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Os senhores aprovaram aquela reunião secreta. Pergunta de prova, senador, essa reunião secreta, ela aconteceu? Esse documento, ele foi encaminhado pelo Witzel para a Polícia Federal, ou a CPI, a Polícia Federal, ou melhor, e a CPI encaminhou para a Federal? William, muito boa essa sua pergunta. Aquela reunião secreta que eu estava interessado em participar, embora que eu sou contra segredismo, sempre deixei muito claro isso nos votos, inclusive, que eu dou no Senado, mas não aconteceu, né? Aquilo não aconteceu. Então, assim, eu acredito que quando o Witzel, a reunião pública que todos nós assistimos, o Brasil viu, quando ele começou a falar de corrupção, e eu estava perguntando, ele foi embora na hora que eu perguntei justamente sobre os hospitais de campanha, sobre a questão dos respiradores, do superfaturamento que se teve lá. Ele pegou e se levantou e foi embora, né? Então, a CPI, muitas vezes eu tomo conhecimento do que acontece, das pautas dela, através de vocês, porque é de um autoritarismo sem igual o que a gente vê. É uma cúpula, é o chamado G7, que são oposicionistas, só para você entender. Tem um grupo dos oposicionistas, tem um grupo dos governistas e tem o independente, que acredito que com todo respeito, eu estou procurando fazer um trabalho com independência dentro dessa comissão. Mas o grupo dos oposicionistas, que é preponderante lá dentro, ele não quer absolutamente compartilhar nada, até dados. A gente tem dificuldade para investigar, né? Foi decretado lá um sigilo cheio de complicações para a gente pegar dados. Pra você ter uma ideia, eu consegui aprovar na semana passada o secretário de Saúde de São Paulo para explicar sobre supernotificações, né? Que a gente vê, todo dia a gente recebe denúncias, inclusive da capital paulista, do interior, sobre pessoas que morreram de outras causas, segundo a própria família, revoltada, que leva os exames e tudo, e que foi colocado como Covid. E a gente tenta fazer o nosso trabalho, aprovamos o requerimento, olha só, mas simplesmente o presidente Omar Aziz não marcou a oitiva. Vai terminar a CPI sem essa, que é outra. Essa questão do presidente do Conselho Federal de Medicina, o doutor Mauro Ribeiro, foi colocado a categoria de investigado pelo relator da comissão, sem sequer ser ouvido, enquanto tem um requerimento meu para que ele seja ouvido, para que ele possa falar sobre essa questão do tratamento precoce, do tratamento imediato, que a narrativa da CPI é que isso não tem eficácia, que isso é um absurdo e tudo, enquanto tem aí 14 mil médicos
que fizeram um trabalho nesse sentido e levaram para a CPI resultados muito bons, com meta-análises, com duplo cego, com estudos clínicos, mas os senadores não querem ouvir. Eles cometeram a gafe de se levantar e ir embora a cúpula da CPI no dia que os médicos e cientistas pró-tratamento precoce foram para a comissão. Então, quem é dono da verdade? Que medo é esse da verdade, né? Então, eu fico triste que essa CPI esteja terminando com um final realmente melancólico e totalmente desmoralizada, porque não quis buscar toda a verdade sobre o que aconteceu no Brasil nessa pandemia. Senador, falando em independência e autoritarismo, o senhor prepara um relatório à parte que vai ser apresentado também dia 19, um relatório independente que acredito que esses pontos que o senhor colocou agora estejam também nesse relatório. O senhor pode adiantar mais algumas coisas ou que caminho esse relatório que o senhor apresentará vai seguir? Muito boa pergunta, Mariana. A gente está fazendo um trabalho com base na razão, no bom senso, né, deixando a emoção de lado, o ódio que a gente vê, a questão, inclusive, de vingança pessoal, como, por exemplo, colocaram o ministro Sérgio Moro, há 2 semanas atrás, o relator citou o ministro Sérgio Moro na CPI, a Lava Jato, que é um patrimônio do povo brasileiro, né? Então, para você ver como está turva a situação. Esse relatório que eu estou fazendo é um relatório que aponta eventuais erros do governo federal, como, por exemplo, o presidente da República, que teve comportamento inadequado durante essa pandemia, não usando máscara, causando aglomeração, dando depoimentos, né, falas contra a vacina. Isso mais atrapalha do que ajuda. E eu também vou pelo caminho da busca da verdade no rastreio da corrupção, como o Petrolão prestou um grande serviço, a CPI do Mensalão prestou um grande serviço para o Brasil. Eu estou tentando, com os dados que a gente conseguiu compartilhar, olha a notícia boa, com a CPI do Rio Grande do Norte, conseguimos aprovar um requerimento na CPI e recebemos dados aí escabrosos sobre o consórcio Nordeste, né? E, inclusive, eu pedi ontem a retirada do meu estado, do Ceará, desse consórcio, que a gente está vendo muitas irregularidades aí com confissões, com contas bancárias, com propinas, né? E a gente vai apresentar tudo isso no relatório independente. Eu sei que eu devo ter apenas o meu voto nesse relatório independente, porque os oposicionistas já estão com o relatório pronto antes mesmo de começar a CPI, né? Porque o próprio relator, o senador Renan Calheiros, deu entrevistas para a grande mídia na instalação ainda da CPI, dizendo quem era o culpado e quem era o inocente. Os governistas, pelo outro lado, estão fazendo também um relatório paralelo, né? Então, nós devemos ter 3 relatórios, que o meu vai buscar o caminho do equilíbrio, o caminho do meio, para a gente procurar deixar um legado, né, para a população brasileira, até porque, infelizmente, Mariana e William, e vocês que estão nos assistindo na Jovem Pan, os especialistas dizem que nós teremos outras pandemias no futuro, né? Espero que eles estejam errados. Sim. Mas, caso estejam certos, onde é que nós erramos? Onde é que nós acertamos? Sim. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal de retirar atribuições do presidente da República, do governo federal, e repassar para os estados e municípios, isso salvou vidas, isso prejudicou, isso criou uma confusão, ajudou a criar essa confusão política no Brasil. Eu queria chamar o ministro do Supremo que tomou essa decisão, mas não deixaram na CPI a convocação dele. Enfim, eu acho que tudo isso a gente vai procurar fazer nesse relatório para deixar para a história da humanidade. Pegando esse gancho que o senhor falou sobre o relator Renan Calheiros e o objetivo, o culpado, nós ouvimos durante esse período de oitivas várias críticas em relação a esse grupo de G7, dizendo que eles iam tentar esticar ao máximo essa CPI com o objetivo de prejudicar a imagem do presidente da República em função das eleições de 2022. Coincidência ou não, com a redução da exposição
da CPI da pandemia, nós temos um resultado de uma pesquisa e eu gostaria de contar com a sua avaliação. Hoje foi divulgada mais uma pesquisa, Poder Data, sobre a aprovação do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a apuração, os resultados são positivos ao governo Bolsonaro. Em janeiro deste ano, o índice de reprovação era de 52%. Em outubro, subiu para 63%. E agora, em outubro, caiu para 58%. A aprovação em janeiro estava em 44%, caiu para 31%. Em setembro, subiu para 33% neste mês. E os que não sabem como avaliar a atuação do governo representam 4% em janeiro, 6% em setembro e agora 9% na última pesquisa. Girão, a CPI, ela conseguiu realmente prejudicar a imagem do presidente durante o período de oitivas, na sua opinião? Olha, William, eu vejo que sim, eu vejo que isso desgastou, porque você pega aí uma grande parte da mídia brasileira jogando o holofote em cima dessa CPI política. No início houve uma adesão muito grande da população brasileira que esperava que viesse toda a verdade. Quando começou a haver essa manipulação explícita, as pessoas deixaram de assistir, mas você não tenha dúvida. Pela sua experiência, você sabe que o Senado respira essa CPI ainda. Ou seja, reformas importantes, como a reforma tributária, a reforma administrativa, foram deixadas de lado, né? E isso prejudica a economia, isso prejudica o país e, consequentemente, acaba prejudicando o governo. Então, só que eu vejo que eles tentaram colocar o presidente Bolsonaro numa via crucis, né, durante esse período. Mas o tiro saiu pela culatra, porque eles colocaram o Brasil numa via cruz. Não se preocuparam com o país, com o povo brasileiro que precisa da nossa mão, né? E a população percebeu isso. Se você pegar a avaliação do Senado Federal, não sei se está no Poder Data, mas eu tive um acesso a outra pesquisa ligada à XP na semana que passou, o Senado está em queda livre. Está em queda livre por esse espetáculo que a gente está vendo dentro da CPI, pela não sabatina do ministro André Mendonça, que foi encaminhado, e o Senado tem o dever de fazer essa sabatina por interesses menores, por barganha política, nada republicana, e um senador se sobrepõe à vontade de 80 senadores e deixa travado. Ou seja, o país tem a sua democracia enfraquecida. Por quê? Porque o Supremo só tem 10. Há 3 meses, ontem completou 3 meses, 10 ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, vai beneficiar sempre o réu. É o que a gente vê, a Operação Lava Jato sendo destruída, réus sendo soltos, né? E a gente não fazendo nada no Senado Federal. Essa é a grande realidade. Mas eu acredito muito que o povo brasileiro está gostando de política, sabe? É a minha grande esperança, eles estão acompanhando. Quando eu dou um voto, muitas vezes a gente tem votado de forma virtual, a repercussão é imediata, as pessoas cobram, isso é muito importante. Por isso que eu acredito que o instrumento do ano que vem, não vamos falar agora, mas no ano que vem, para trazer novos senadores aqui para o Senado, para fazer outras mudanças no país, eu acho que vai ser redentor para a nossa nação. Senador, é claro que essa questão da CPI, como o senhor muito bem colocou, trouxe um desgaste natural para o governo. Mas outras questões, como o embate com os poderes, principalmente como o STF, por exemplo, na sua visão, também contribuíram para essa queda da aprovação do governo? E agora, depois que os ânimos foram apaziguados, até muito por parte do governo, do próprio presidente, em tomar a iniciativa, agora sim, já que as coisas se acalmaram, essa aprovação lentamente vai crescendo novamente? Mariana, você está coberta de razão, né? E eu digo isso com a postura isenta, imparcial, né? Eu critico o governo quando tem que criticar e elogio o governo com decisões corretas. Mas o que a gente vê desde o primeiro dia do governo Bolsonaro, isso eu acho que todo mundo percebe, é ele não ter um dia de paz, né? É uma cadeira elétrica ali, porque parece que não aceitaram que ele teve aí quase 58 milhões de votos de forma democrática, foi eleito, e tem que se respeitar isso.
Então, por mais que ele fale coisas equivocadas, o estilo dele é um estilo que eu particularmente discordo, mas todo mundo sabia, eu acho que está faltando essa aceitação das pessoas, né, de um projeto diferente para o país. E isso tem que ser avaliado pelo povo no ano que vem, né? Agora, o que a gente não pode absolutamente é deixar de fazer a nossa parte, né? Então, eu acho que o Congresso Nacional entrou nessa briga política também, né? Em algumas votações que estão paradas, reformas. Então, tudo isso prejudica o país. Olha, a CPI, voltando um pouco para a CPI que ainda não acabou, acaba semana que vem, você vê. Segunda-feira vão ouvir um médico de um lado da Conitec. Cadê o contraponto? Vocês do jornalismo sabem que é importante para se buscar a verdade a gente ouvir os dois lados, o contraditório. Eles não querem isso, vão ouvir um para encerrar de forma abusiva, de forma equivocada a CPI. Teve respirador comprado em casa de massagem. O dinheiro do povo catarinense foi parar no Rio de Janeiro em casa de massagem. Em loja de vinho, o dinheiro do povo amazonense foi parar em respiradores em loja de vinho. O dinheiro do povo nordestino foi parar numa empresa que vende produtos à base da droga, da maconha, né? Esse escândalo do consórcio Nordeste que está vindo à tona, toda essa lama. Em loja de brinquedo no Distrito Federal, foi vendido teste Covid. Foi comprado teste Covid. Tudo operações aí que a Polícia Federal já está desvendando, os organismos de controle estão mostrando. Então, tudo isso a CPI não quis olhar. Por isso que eu dei entrada em outro pedido de CPI. Eu já consegui as assinaturas, né? Bastavam 27, nós conseguimos 37 assinaturas de senadores. E eu estou levando esse documento para a Câmara dos Deputados, para que os deputados que já estão mobilizados consigam as assinaturas necessárias para que a gente instale uma CPMI, uma comissão mista parlamentar de inquérito, e que possa avaliar esses 120 bilhões do Covidão de estados e municípios que receberam esse dinheiro e que, como eu falei aqui, todo mundo sabe que sobrou escândalo e ninguém quis analisar. Então, a gente não pode deixar isso dessa forma, porque vidas desses 600 mil brasileiros, o William e Mariana, e quem está nos assistindo na Jovem Pan, dessas 600 mil vidas que nós perdemos, você não tenha dúvida que muito aconteceu nos estados e municípios por esquemas de corrupção. A mãe do ator Paulo Gustavo falou lá atrás uma coisa muito interessante, né? Que representa o que a gente pensa também. Ela disse, desviar verba pública em época de pandemia não é apenas corrupção, é assassinato, né? E a CPI blindou poderosos. Essa é a grande realidade. Blindou esses poderosos dos estados e municípios, não fez o trabalho que se propôs a fazer, né? Porque o meu requerimento era para investigar tudo. Governo federal, estados e municípios. A maioria dos senadores assinou o meu requerimento que deu origem a essa CPI, junto com o requerimento do senador Randolph. Mas eles esqueceram o meu requerimento e ficaram apenas com o requerimento do senador Randolph. Isso é claro. O senhor é um senador da República. Eu ouvi o senhor até agora e aí eu começo a fechar o meu pensamento da seguinte forma. O senhor participou de uma comissão parlamentar de inquérito, um tribunal que eu parto do princípio que tem que ser imparcial. E tudo que eu ouvi hoje aqui, o senhor faz graves acusações contra a administração, contra a presidência desta CPI, e aí o senhor está me levantando casos de omissão, de prevaricação, de um monte de coisas que não são compatíveis com o Senado Federal. Aí eu pergunto, qual o mecanismo que nós temos hoje para interferir ou para responsabilizar essas pessoas? Girão, o senhor está me ouvindo? Nós perdemos a comunicação. Está me ouvindo? Pois não, Girão? Estou lhe ouvindo bem. Então eu pergunto, qual é o mecanismo que eu tenho hoje para responsabilizar essas pessoas que tocaram essa CPI durante esse período? Eu não posso ouvir, me perdoe o senhor a franqueza, de um senador que nós ficamos à mercê de 3 ou 4 pessoas ou de 7 pessoas nesse país. Olha, seria interessante fazer uma CPI de uma CPI, né? Porque realmente o que você colocou, William,
é muito claro, a gente fica revoltado com isso, né? Porque nós recebemos do povo brasileiro para fazer o nosso trabalho, né? E não é um salário qualquer, é um salário alto que um senador da República recebe, cheio de mordomias, né? Plano de saúde vitalício, apartamento funcional, auxílio moradia, carro com motorista, né? Isso não é fácil, né? Eu abri mão disso tudo antes de assumir o mandato, mas essa é a regra que existe no Senado e a gente tem que acabar. Foi um tribunal de inquisição. Eu acho que vai chover de processos de abuso de autoridade. Essas dezenas de depoentes que foram lá humilhados, né, com ameaça de prisão, com quebra de sigilo, sem nenhum embasamento, perseguição de jornalistas, William. Perseguição, Mariana, de jornalistas conservadores, né, porque divergem das ideias deles, blogs, sites desmonetizados. Nós estamos vivendo um problema de liberdade de expressão muito grande no país. Eu fui para as ruas no dia 7 de setembro, não em apoio ao governo, eu fui, como muitos brasileiros foram, pela liberdade de expressão que está ameaçada dos nossos filhos e dos nossos netos. Se a gente não fizer algo agora, realmente a situação está difícil. E o povo foi. Foi a maior manifestação da história que aconteceu em Brasília. Eu estava em Brasília, meu pai em São Paulo, não conseguiu chegar na Paulista porque as ruas paralelas estavam todas lotadas, e foi uma mega manifestação. O povo brasileiro deu realmente a cara com relação a esse princípio que é a livre opinião. Agora, as medidas que vão ser tomadas, eu acredito que pela lei de abuso de autoridade vai ter muita coisa. Você vê que dados sigilosos foram abertos pela CPI, foram divulgados, né? Chegou a esse ponto de desrespeito. Então, eu acho que isso não vai ficar barato, não. Tudo que você planta é uma lei da natureza, é a lei da semeadura, da causa e efeito. Tudo que você planta, você colhe, e eu acho que essa turma que desvirtuou essa CPI, ela vai acabar colhendo até na eleição do ano que vem, porque muitos vão tentar a reeleição para o Senado. E eu acho que podem ter realmente surpresas desagradáveis, porque a população que acompanhou viu a intenção de cada um. Eu acho que está muito na cara, né? Realmente a verdade, os interesses, e as pessoas não vão deixar isso passar, não. Senador, antes da gente finalizar a entrevista, uma pequena pergunta rápida. O senhor me responda em 30 segundos, por favor, se for possível, é claro. Nós temos, o senhor colocou aí, falando sobre a parcialidade da CPI até aqui, principalmente com a oitiva agora, com a última oitiva do dia 18, o senhor falando sobre a necessidade de existir esse contraponto. Se fosse possível que esse contraponto fosse feito, qual nome o senhor indicaria para que fosse ouvido? Eu acho que era obrigação moral da CPI ouvir o Dr. Carlos Gabas, que é o diretor executivo do Consórcio Nordeste e que tem aí uma situação muito difícil de escândalo aí, que matou muita gente no Nordeste pela falta de respiradores, quase 50 milhões de reais, comprados superfaturados, já está comprovado isso, e sem nota fiscal no início para os respiradores que nunca chegaram, né? Eu denunciei isso no ano passado, antes mesmo da CPI, e ele não veio, não deixaram que a gente trouxesse. E outro nome, o doutor Mauro Ribeiro, que está sendo atacado, a sua honra, o seu trabalho. Ele é o presidente do Conselho Federal de Medicina. Os médicos no Brasil estão sendo perseguidos por fazerem o que eles... o juramento de Hipócrates, salvar vidas, de todas as formas. Olha, Mariana, eu sei que eu já ultrapassei meu tempo, estou encerrando. Nós estamos numa guerra. E numa guerra, todos os instrumentos devem ser usados, todos os recursos. Uso de máscara, álcool em gel, vacina, e também o tratamento precoce. Por que não o tratamento preventivo, imediato, né? Um não anula o outro. E a gente precisa legitimar esses médicos que tentaram salvar vidas. Mas eles não querem ouvir o outro lado, né? Eles não querem ver as pesquisas do outro lado. Então isso realmente faz com que a CPI acabe de forma desmoralizada
na sua intenção, no seu trabalho. Senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, que esse nosso bate-papo sirva de alguma forma para a CPI da pandemia, que a gente tem até dia 5 de novembro e, de repente, muita coisa pode mudar. Senador, obrigado pelo bate-papo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição na Jovem Pan. Obrigada, senador. Muita paz. Parabéns pelo trabalho independente e verdadeiro de vocês. Obrigado.